Como definir os Gorosei? Imu os mantém vivo e é Imu quem determina o limite de suas vidas, poderes e outras ações? Como definir Vegapunk? Como ele conseguiu se manter vivo? E como definir o que se passa na cabeça de Dragon na última página desse capítulo? A guerra entre os revolucionários e o governo mundial foi oficialmente declarada? É sobre isso e muito mais que eu quero discutir com vocês na análise desse capítulo 1125. Como definir a morte. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e depois da intro, a gente começa. Galera, antes de começar a análise do capítulo, eu queria fazer um comentário sobre essa história de capa de Yamato. Nela, ela chega ao castelo de Oden, que está sendo reconstruído, e descobre que o carpinteiro Minatomo está desaparecido. Sim, aquele mesmo. Tudo isso aqui parece muito legal, depois daquele grande clickbait, digamos assim, de Yamato querer sair de Wano e ir junto ao Luffy, mas isso não aconteceu, mas existe ainda essa chance de rolar, claro. O ponto é, toda essa história lenta de Yamato visitando Wano tá bem complicada de ser acompanhada, pelo menos pra mim. O que vocês acham sobre isso? Recentemente tivemos bons exemplos de boas histórias de capas nesse momento dessa história que a gente tá lendo. Por exemplo, a história de capa da Germa 66, onde a gente pôde ver um pouco mais sobre os Medes, que coube muito bem no período de tempo que a gente tava em Egghead falando sobre Vegapunk, e falar sobre os Medes na história de capa naquele momento foi muito interessante também. Teve também nessa mesma história de capas a fuga dos irmãos do Sanji de Holy Cake, que por sua vez tem também suas ligações com o Egghead, já que nessa história a gente teve a invasão do Aokiji nesse território. O Wano tem uma arma ancestral, Caribou vai passar essa informação pro Barba Negra muito provavelmente. Então tá na hora de dar aquele rumo bacana para essa história de capa, aquela famosa acelerada para justificar todo esse lenga-lenga. A gente tem vários exemplos de histórias de capas que foram muito benéficas, digamos assim, para a história principal, e essa história de Yamato também pode se tornar esse tipo de história. Então fica aqui a minha expectativa e o comentário rápido sobre isso. Dito isso, indo direto pro capítulo, e cara, eu tava com saudades de dizer isso, faz um tempinho que eu não gravo uma análise de capítulo. Bom, ele começa em Egghead, os marinheiros estão falando sobre os Serafins, que estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. O que por si só já é interessante. Eles têm envolvimento direto com Vegapunk, afinal são suas criações, e o fato deles não estarem 100% dos momentos ativos e precisarem dessa recarga, talvez criasse um certo tipo de frustração para o velho cientista. Afinal de contas, a energia é limitada e os recursos em algum momento acabam. Lucy e Kako também estão nessa cena, e um dos agentes da Cyberpol pergunta a eles por Stussy, e Lucy diz que a matou. Bom, a gente não vê nenhuma emoção no rosto de Luffy quando ele diz isso, e o rosto do Kako tá sendo escondido, ele mesmo tá colocando um chapéu por baixo do rosto, mas parece que ele também tá segurando suas emoções. Dito isso, eu fui procurar a última vez que a Stussy foi vista, e foi lá no capítulo 1129, já faz um tempinho, e o Kako realmente comenta que nada pararia o Lucy quando ele chegasse ali. Mas quando o assunto é Eiichiro Oda, sempre suspeite, principalmente depois desse capítulo. A regra é clara, sem corpo, sem morte. A Stussy é uma personagem muito boa, ela tem a sua personalidade, apesar dela ter muito pouco tempo de tela em Egghead, e é até justificável, um arco que precisou trabalhar muitos assuntos ao mesmo tempo, e ela acabou não tendo uma cena própria, até mesmo a cena dela morrendo. Será que ela é um personagem tão ruim ao ponto do Oda não dar uma cena para ela morrer? Eu acredito que o Oda não faria isso. Se eu for chutar aqui, ela está viva, muito provavelmente, e não, Lucy não a matou e quebrou um de seus códigos de honra, digamos assim. Essa cara de arrependimento do Lucy aí não me engana, né? Ele tá com uma carinha meio de que, caraca, eu não fiz o que eu deveria ter feito e agora eu não sou mais confiável nem pra mim mesmo. Apesar da gente já estar com a cabeça lá em Elbaf, lá ele. Por exemplo, todos os últimos vídeos aqui do canal são sobre expectativas que a gente tem pra esse arco, um dos arcos finais dessa história. O Oda tá falando pra gente, pera aí, tem mais coisas para serem adicionadas em Egghead antes de darmos mais um passo nessa jornada. Lembra que Emmett invadiu Marejoa? Então, senta aí que lá vem a história. Saturne, há 200 anos, ordenou que um grupo de cientistas daquela época destruísse o robô gigante, mas eles esconderam o robô para estudá-lo em segredo. Então Saturne fala com os 9 almirantes, dizendo que eles conseguiram tudo o que vieram fazer, a usina de energia, a York e a Punk Records, mas eles também sofreram um grande fracasso.
Os vice-almirantes pedem desculpas e dizem que irão imediatamente para Elbaf para capturar o Chapéu de Palha, mas Saturne diz que não é necessário. Porém, o velho fala que o maior fracasso que eles cometeram foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida para o mundo todo. E se vocês me permitem, eu vou ler aqui a frase do vice-almirante Doberman sobre isso. Saint Saturne, como soldado do governo, eu gostaria de fazer essa pergunta. Se nossa ação foi considerada um fracasso, isso significa que Vegapunk disse a verdade em sua mensagem? Cara, eu juro que eu fiquei levemente arrepiado nessa cena. Levemente não, fiquei muito arrepiado. Porque vamos lá, nós sabemos como não pode se questionar esses caras sobre o passado. O último que fez isso não tá mais aqui pra contar a história, que foi o Dr. Clover. Ver isso vindo de um soldado que não se interessa, digamos assim, pela essa história, mas ficou com essa pulga atrás da orelha, é sensacional. Isso mostra de uma maneira pequena como isso pode repercutir no mundo todo, como as pessoas vão meio que tentar entender tudo o que aconteceu nessa mensagem. Uns vão acreditar, outros vão questionar e outros podem comprar essa briga, coisa que veremos na última página desse capítulo. Mas vamos falar a verdade aqui, Saturne vacilou demais ao dizer o real motivo do fracasso deles ali. O vice-almirante fez apenas a conta, 2 mais 2 é igual a 4 e notou tudo o que estava rolando ali. Claro que ele mesmo quis tirar essa dúvida para confirmar essa constatação, mas foi de Vasco, aparentemente. Sem dizer uma palavra, Saturne solta uma daquelas rajadas invisíveis que vimos lá no começo desse arco sendo usadas lá em Luffy, atingindo a cabeça de Doberman com seus poderes na frente do resto dos almirantes, que eles ficam em choque. Agora, pra mim essa foi outra atitude burra do Saturne, porque se fosse pra matar um, matasse logo todos, porque agora os vice-almirantes vendo essa cena, eles vão também ficar com essa pulga atrás da orelha. Corta para a Lab Phase, onde York percebe que a máquina de nuvens está trabalhando sozinha. Ela tenta pará-la, mas é tarde demais e a Punk Records se desprende de Egghead e voa para longe graças às nuvens. Devido a isso, Punk Records agora está voando no céu sobre o mar, bem longe de Egghead. Daí descobrimos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. E cara, aqui vai um comentário dos bastidores. Na análise passada do capítulo 1124, eu falei pra Léo, que foi Léo que gravou esse vídeo, lá no WhatsApp, que ele passou muito tempo do vídeo comentando aquela cena da Lilith sobre o Vegapunk não ter morrido. Se eu não me engano, ele passou 2, 3 minutos comentando sobre esse tema e eu achei meio desnecessário. Então, eu não poderia estar mais enganado. Quando Lilith fala sobre o Vegapunk não ter morrido, o meu lado leitor, que entendeu o que o Oda quis passar sobre uma pessoa só morrer quando é esquecida, ou sobre todo aquele papo de vontade herdada, prevaleceu. Óbvio que era sobre isso que Lilith estava falando. O Vegapunk não morreu porque a galera viu a mensagem de Vegapunk ali e todo mundo sabia o que ele queria passar, então ele não iria morrer porque ele nunca seria esquecido. Claro que era isso. E não era. Vegapunk realmente ainda estava vivo. Quer dizer, todas as ramificações do seu enorme cérebro maluco. Daí a gente já entra em outro ponto que eu não quero me estender muito sobre isso. Será que foi legal manter o Vegapunk vivo? Esses questionamentos podem responder também o motivo do título desse capítulo. E todo aquele papo sobre o Oda não matar os seus personagens voltam à tona, só que agora que o Twitter caiu, eu não sei onde a galera vai discutir sobre isso. Bom, mas continuando o capítulo, os punks estão falando sobre York e Punk Records. Pitágoras comenta que as ondas cerebrais podem se conectar a qualquer lugar do mundo, então é possível para York acessar as informações deste cérebro também. Mas seria melhor deixar ela com esse acesso e esperar que a humanidade descubra como bem usar esse cérebro. E realmente eles estão na razão. Pitágoras comenta que eles não podem inventar nada agora devido à falta de orçamento e materiais, mas é aí que entra um velho amigo deles, o Haredas lá em Witiria. Espero mesmo que eu tenha acertado a pronúncia desse personagem, e da ilha também. E é aqui que a gente vê que o Oda é gênio. Esse personagem apareceu, é claro, no treinamento que a Nami teve, a passagem de 2 anos pro time skip, e se vocês lembram bem uma história de capas, aparece um possível primeiro vislumbre da Mother Flame com esse personagem e também o nó. Sim, o nó que o Emmett usa, que tá guardado o poder do Joy Boy. E isso aqui é loucura, isso aqui chega a beirar o inacreditável, beira o absurdo isso aqui que o Oda fez. É claro que o Vegapunk, por ser o cara do tamanho que ele é, ele deveria ter vários amigos, principalmente amigos que moram em ilhas voadoras, com nuvens carregando essas ilhas, para ser mais específico. E sobre isso de pessoas que vivem nos céus porque sabem que o mar vai aumentar no mundo de One Piece, é uma coisa que eu quero comentar mais pro fim do capítulo, porque o Dragon comenta algo sobre isso, sobre as pessoas começarem a brigar entre si para arranjar um lugar para ficar nessa grande inundação. Corta pra Marijoa e a gente vê uma crise de escassez de alimentos está atingindo todos os lugares e os Tenryubitos estão em pânico e não tem nada mais satisfatório do que ver esses caras sofrendo. Eles são tão nojentos que eu não vou nem me estender mais sobre eles aqui, o que importa é que eles estão sentindo que
vai dar ruim. É claro, estão procurando algum culpado. Mas ainda em Marijoa que ficamos sabendo da informação mais importante desse capítulo, na minha opinião. No Castelo Pangeia vemos que Firland Garling está caminhando para a sala da autoridade. Garling entra e senta em uma das cadeiras, então ele se dirige aos outros Gorosei informalmente. E temos a apresentação de um novo Gorosei, Saint Firland Garling, Deus guerreiro da ciência e da defesa. E cara, isso abre uma série de outras possibilidades. A partir do momento em que descobrimos que esses velhos podem ser trocados, abre a possibilidade de que eles ao longo do tempo podem ter sido trocados, ou seja, eles, os Gorosei, que nós vimos hoje, talvez não sejam os mesmos Gorosei iniciais desde o século perdido, e de que sim, Imu foi os trocando ao longo do tempo até a formação que nós vemos hoje em dia. Isso responde também que realmente apenas Insama usou a cirurgia perene, excluindo a possibilidade desses velhos também poderem ter usado no passado. O tempo mais distante que a gente viu eles foi lá no evento de God Valley, no flashback do Kuma, e sim, isso faz muito tempo, mas se a gente for comparar o tempo do século perdido, não é um tempo tão grande. E lá em God Valley, Saturno estava com a mesma aparência que ele está agora em Egghead, no tempo atual. Então fica o questionamento, por que esses velhos não envelhecem? Eles são pessoas mesmo ou são demônios como eles próprios se intitulam? Ou quem sabe não são nada disso, e Imu os mantém vivo até que ele decide mudar de ideia. Isso provavelmente só levantou mais questionamentos do que respondeu. Na morte do Saturno a gente vê aquela mesma sombra que aparece quando eles foram invocados. Ou seja, toda essa energia pode ter sido criada por Imu, tanto para criar, tanto para desfazer, e nesse caso está desfazendo, está saindo do corpo do Saturno, então muito provavelmente é o Imu que os mantinha vivo como demônios. E nesse ponto é muito válido falar sobre o poder do Imu. Que poder é esse que faz com que ele dê poder e retire poder, que foi basicamente isso que ele fez com Saturno, só que no caso Saturno, quando ele retirou essa sombra do Saturno, também tirou a vida dele. Será que tem algo a ver com a liberdade? Não sei, é um questionamento bom também. E sobre essa cena em si, essa cena é muito legal. A gente vê o desespero do Saturno, dele não querendo morrer, dele se humilhando pro Imu para o manter vivo, mas é aquela coisa, deixou o Joibai fugir, realmente é imperdoável. Só que engraçado, né? Não foi só o Saturno que deixou o Joibai fugir, todos os outros Gorosei também, então o Imu devia matar todo mundo ali, né? Mas como a missão foi dada inicialmente pro Saturno, eu acho que ele que recebe a principal culpa. Então Garling diz que vai ficar tudo uma bagunça a partir de agora e o mundo estará em um estado de turbulência como nunca visto antes. Nas palavras dele, vamos fazer do mundo um lugar melhor juntos, meus companheiros Gorosei. Chegando de uma maneira bem amistosa aí nesse novo trabalho dele. Garling é aquele tipo de aluno que chega quietinho na sala e depois de 2 meses já tá bagunçando, né? Eu acho que ele é desse tipo aí. E agora vamos direto para as últimas páginas desse capítulo. A Koala faz um comentário muito interessante. Ela diz aqui: uma grande guerra aconteceu durante o século perdido e isso culminou em tecnologias como as armas ancestrais, afundando o mundo 200 metros no oceano. E daí, esse pensamento dela é interessante porque é uma constatação que a guerra fez a necessidade de armas. É aquela famosa frase: homens fortes criam tempos fáceis e homens fracos criam tempos difíceis. É basicamente isso. A guerra fez com que esse reino antigo criasse essas armas. Então não foi algo que já existia para o bem de alguma coisa. Isso mesmo é espelho do nosso próprio mundo. Que a humanidade cresceu em questão de tecnologia depois da Segunda Guerra Mundial foi um absurdo. Então essa ideia de que a tecnologia no século perdido era bonzinha, olha como eles viveram legal, olha como eles viveram em um lugar com a tecnologia muito avançada, não vai nessa não, cara, porque o objetivo das armas não deve ter sido uma coisa legal. E outro comentário importante que é dito aqui: quem for ser o rei dos piratas terá esse poder e eles irão impedir. Ou seja, mais personagens entrando nessa corrida para o trono, não que necessariamente o exército revolucionário queira ser rei dos piratas, digamos assim, não que eles querem que o Dragon seja o rei dos piratas, mas sim que eles querem impedir os outros piratas ou até mesmo o próprio governo mundial. A gente não sabe exatamente como o Imu vai lidar com essa situação de alcançar o One Piece. E daí a gente, tirando essa frase aí de exemplo, a gente pode ver futuramente uma luta entre Dragon e Barba Negra, uma luta que ninguém imagina que aconteça em algum momento, mas pode total ser possível se a gente fosse basear nessa frase. Outra coisa, Sabo comenta o fato dos Tenryubitsu viverem em cima da Red Line. Por quê? Porque eles sabem dessa grande inundação, dessa elevação do mar, e por isso que eles moram em um lugar alto. E daí entra aquilo que eu falei lá atrás sobre essas nuvens serem muito importantes para colocar pessoas lá, para morarem lá, essas criações de novas nuvens. Isso mostra também que não só a Red Line, como também outras pessoas do lado do bem, como o próprio Aredas,
como a própria Punk Records, que ficava na parte mais alta da ilha de Egghead, como Skypiea, como o reino de Alabasta, como o próprio Wano, que fica lá em cima. Para acessar o Wano tem que subir uma cachoeira muito difícil, e a gente lembra também que a Wano antiga tá totalmente inundada. E Ivankov também lembra de Tequila Wolf. Agora eles finalmente descobrem o motivo do governo mundial estar tanto tempo fazendo os escravos trabalharem ali dia e noite. E a última frase que o Dragon fala é: temos que nos apressar e alcançar a vitória para nossa causa. Ou a luta entre os cidadãos de todo mundo para garantir um lugar seguro para viver chegará em breve. E realmente, cara, se eu for chutar aqui, a gente tá em um arco, um mini arco assim, digamos assim, entre arcos que sempre acontece quando um arco acaba. E se eu for chutar no próximo capítulo ou em algum outro antes de Elbaf começar, a gente pode acabar vendo um pouco disso que o Dragon acabou de falar sobre como a notícia chegou para as pessoas e como algumas pessoas estão lidando com isso, como é que eles vão arranjar meios de escapar, se abrigando em lugares mais altos e coisa e tal. Engraçado que a gente vai para Elbaf, que consequentemente é um lugar onde várias coisas são gigantes, então consequentemente deve ter muitas estruturas, muitos lugares muito altos para que pessoas normais de tamanho normal podem se abrigar por lá. Então não se surpreendam que esse tema também seja discutido quando a gente chegar nesse arco. Galera, com isso que eu fico nesse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu admito que ficou muita coisa para ser comentada ainda sobre esse capítulo, porque teve vários temas, teve o lance do Rob Lucci ter matado ou não a Stussy, teve os novos Vegapunks com a nova forma, digamos assim, tivemos sobre o novo Gorosei e tivemos agora esse comentário do Dragon que pode falar muito sobre o que a gente vai ver mais pro fim da obra. Então muita coisa para pouco tempo de vídeo, mais tempo é o que a gente tem de sobra para comentar sobre. Deixa o like se você gostou aí, segue a gente lá no Instagram, @canal_supernovas, para ficar ligado em mais um post do Supernovas Respondem e seu comentário aparecer aqui no canal. E é isso, fiquem bem e até a próxima.